Gênesis capítulo 14, versículo 18. Amém, irmãos? E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era o sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas suas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Hoje eu quero aqui, nós vamos estar meditando, eu quero começar aqui no livro de Gênesis. Aqui nesse texto, a qual nós lemos aqui do livro de Gênesis, nessa história aqui, dessa parte do capítulo 14, se você ler, você vai perceber que Ló, ele vai morar em Sodoma. Ló, ele vai morar em Sodoma. Quando ele vai morar em Sodoma, a Bíblia fala que Abraão, ele ficou na terra onde ele estava, e Ló foi para Sodoma, e a Bíblia fala que teve uma guerra de 5 reis contra 4 reis. E esses 5 reis estavam no meio desses reis, o rei de Sodoma e de Gomorra. E a Bíblia fala que eles perderam a guerra, e Ló foi levado cativo. E aqueles 5 reis perderam a guerra, onde estava o rei de Sodoma, aonde Ló habitava. E a Bíblia fala que Ló, ele foi levado cativo, e os servos dele, todos foram levados, aqueles que não morreram foram levados cativos, e teve um homem, servo de Ló, que fugiu e foi falar para Abraão. Abraão Ló era sobrinho de Abraão, e ele foi levado toda a fazenda, e eles estão cativos lá. Sabe o que Abraão fez? Vamos aqui juntar os meus servos, vamos lá e vamos resgatar Ló, vamos resgatar ele, vamos tirar ele de lá. Então a Bíblia fala que Abraão juntou os seus servos, e ele então, juntando eles foram lá em Sodoma e Gomorra e batalhou contra aqueles 4 reis, Abraão com seus servos, e a Bíblia fala que Deus deu a vitória a Abraão. Então ele trouxe novamente Ló, trouxe as fazendas, pegou os despojos que era dos inimigos que eles tinham vencido a guerra. Os despojos, irmãos, a Bíblia não é clara em dizer, mas provavelmente os despojos era gado, boi, vaca, era colheita, era alimento, era ouro, era prata. A Bíblia não é clara em falar, mas provavelmente era isso na época. Não é como hoje, né? Hoje nós estamos no tempo da tecnologia, mas naquela época era cavalos, carruagens, animais, ouro, prata, colar de ouro, era brincos de ouro que naquela época eles usavam. E a Bíblia fala que eles pegaram, e quando eles retornaram, presta atenção, igreja, que a Bíblia vai falar que Melquisedeque vai sair ao encontro de Abraão. E Melquisedeque, depois nós vamos entrar em Hebreus no capítulo 7, e eu vou mostrar para os irmãos tudo que eu vou falar aqui, mas eu não vou ler lá no capítulo 7 agora, para nós ganhar tempo. A Bíblia fala que Melquisedeque, ele era rei de Salém, ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. Ou seja, ele era um sacerdote, que esse sacerdócio, ele não era um sacerdócio terreno, era um sacerdócio eterno. Melquisedeque, a Bíblia vai falar de Melquisedeque que ele era sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. O que a Bíblia dá a entender? Que Melquisedeque, ele era um tipo de Cristo, ele era um sacerdócio da linhagem sacerdotal eterna. Ele era um sacerdócio eterno, igreja. A Bíblia vai falar. E a Bíblia fala que Abraão, ele saindo ao encontro de Abraão, e Abraão, ele deu o dízimo de tudo. E a palavra aqui vai dizer que ele era rei de Salém. E essa palavra rei de Salém, que essa palavra Salém, ela quer dizer que é a antiga Jerusalém, ou é interpretado como se fosse a antiga Jerusalém. Não há uma comprovação, vamos dizer assim, eu posso usar essa linguagem para os irmãos entenderem, uma comprovação histórica que era, mas biblicamente falando, em Salmos, os irmãos não precisam abrir não, que eu só estou resumindo aqui, mas depois os outros textos eu vou falar para os irmãos abrir. Salmos 76, o versículo 1 e 2, Salmo 76 vai dizer assim, ó, Salmo 76, o versículo 1 e 2, olha aqui: Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel, e em Salém está o seu tabernáculo e a sua morada em Sião. Então o salmista está chamando aqui Jerusalém de Salém. Então, provavelmente, esse sacerdote aqui, Melquisedeque, ele era um sacerdote da antiga Jerusalém. E ele sai ao encontro de Abraão, ele traz o que, igreja? Pão e vinho. E significa o quê? Significa comunhão, pão e vinho. Ele estava ali em comunhão
com Melquisedeque. Abraão estava em comunhão com Melquisedeque. E a Bíblia vai falar aqui, que ele vai dizer assim, no versículo 19: e abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Igreja, quando Abraão venceu aqueles inimigos, aqueles despojos, era de quem? Era de Abraão. Abraão possuía aqueles despojos, agora era dele, porque ele venceu a guerra. Assim era antigamente, eles venciam a guerra, aqueles despojos ali ficavam com o vencedor. O perdedor perdia casa, carruagem, e muitas das vezes levava até as mulheres cativas, matava crianças. E aqui ele está mostrando claramente que Abraão deu o dízimo de tudo. Essa palavra dízimo, igreja, quer dizer 10%. Em hebraico, ela é bem claro isso, 10%. Então ele deu o dízimo dos despojos ou de tudo que ele possuía. Abraão dando o dízimo para o sacerdócio de Melquisedeque, que era um ministério sacerdotal eterno. Ele está aqui, o primeiro texto que vai mostrar ele dando aqui o dízimo. O primeiro texto que mostra Abraão dando o dízimo. E o Abraão é o que, igreja? É o nosso pai na fé. É o nosso pai na fé, Abraão. E eu vou mostrar para os irmãos, porque eu não sei, mas hoje você vê muitas pessoas pregando contra o dízimos. É porque eles pegam textos, que aqueles textos isolados dá a impressão de que realmente Deus está falando com Israel. Não é assim, igreja? Não sei se você já viu, já deparou com algum tipo de vídeos assim, ou pessoas falando. Mas hoje, se você prestar atenção, você vai entender a palavra de Deus. Que realmente, vocês vão entender que tinha aquele dízimo para Israel, porque a nova aliança não tinha vindo ainda, e você vai entender o dízimo na nova aliança. Amém, igreja? Então, aqui nesse texto, está dizendo que ele deu o dízimo de tudo. Abra a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 28, o versículo 22. Gênesis 28, 22. Aqui a Bíblia está falando sobre Jacó. Que Jacó, a igreja, ele fez uma promessa, ele fez um voto com Deus que ele lhe daria o dízimo de tudo que o Senhor desse para ele. Olha o que diz no versículo 18, eu vou estar lendo 18. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e a derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel, e o nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres certamente darei o dízimo. Olha aqui, igreja, muitos falam assim: não, ele está fazendo um voto com Deus, isso aqui não tem nada a ver, ele está fazendo um voto. Só que muitos que é contra, ele não percebe um detalhe aqui. Ele vai fazer um voto, ele diz o quê? Se Deus for comigo na viagem, me guardar no caminho, me der pão para comer, veste para vestir, ele vai falar o que aqui, ó? E eu tornar em paz a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Sabe o que ele está dizendo? Quando eu passar a servir o Senhor, eu vou dar o dízimo. O senhor você está entendendo aqui, igreja? Aí eles pegam e falam: não, foi um voto que ele fez. Quem quiser fazer voto, faz. Quem não quiser fazer voto, quem quiser dar o dízimo, dá. Um exemplo: se a pessoa quiser fazer um voto, ele faz o voto e ele dá o dízimo. Não, Jacó, ele falou o quê? Quando o Senhor passar a ser o meu Deus, eu vou dar o dízimo de tudo. Ele não servia a Deus. Ele não estava ali, ele estava falando o quê? Que ele ia passar a servir a Deus. Ele conhecia o Deus de Israel. Mas ele falou o quê? Ele faz um voto: se o Senhor me guardar, o Senhor me dá comida, me dá pão, que eu retornar aqui novamente, aqui em Betel, o Senhor será o meu Deus. Olha o versículo 22. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Olha aqui, igreja. Agora surge outra questão. Ele está dizendo que vai dar o dízimo, então ele não tinha que cumprir a palavra dele, sim ou não? Se ele não desse o dízimo, ele estava mentindo e sendo um hipócrita, sim ou não, igreja? Estaria. E a Bíblia não mostra em lugar nenhum ele dando dízimo. Só que aí muitos falam assim: não, me mostra na Bíblia ele dando dízimo. Agora a questão é: só porque a Bíblia não mostra em lugar nenhum ele dando dízimo, isso quer dizer que ele cumpriu a palavra dele, sim ou não? Se ele não desse,
ele estaria mentindo. Então, se ele não deu dízimo, ele passou a não servir a Deus também, porque senão ele estava quebrando uma palavra que ele falou em uma promessa. Então ele falou o quê? Quando eu passar a servir a Deus, tudo que o Senhor me der, eu vou dar o dízimo. Então, se ele passou a servir a Deus, ele cumpriu com a palavra dele, sim ou não? Ele cumpriu. Hoje você vai ver muitos irmãos querendo usar umas coisas fora de lógica para defender que não tem nada a ver. E aqui, ele está dizendo o quê? Tudo que o Senhor me der, eu vou dar o dízimo. É o que ele vai falar aqui. É o voto que ele faz. Olha, igreja, não tinha um sacerdócio na antiga Salém, Jerusalém, que assim se entende? Não tinha? Então, o sacerdócio Melquisedeque, ele estava lá, cumprindo o ministério sacerdotal. Então, tinha um templo, tinha um lugar de sacrifício, que precisava ser mantido. Precisava de dízimos, precisava ser mantido. O sacerdote ia comer como se Abraão não tivesse dado o dízimo para ele? Como que ele ia oferecer o sacrifício se não tivesse os animais ali para alguém oferecer? Porque um sacerdote, igreja, ele oferecia sacrifício a Deus para que Deus perdoasse o pecado do povo. Aquele sacrifício, irmãos, era uma expressão de fé, onde a pessoa sabia que aquele animal estava sendo morto no lugar dele, para que Deus perdoasse os pecados dele. Então, tinha um ministério sacerdotal. Então, provavelmente, Jacó ele deu o dízimo para quem? Para esse ministério sacerdotal de Melquisedeque, que até então, naquele momento, estava em vigência, estava em atividade. Por quê, meus irmãos? Ele tinha que dar, porque senão ele estava mentindo, ele seria hipócrita. E de maneira alguma ele estava sendo hipócrita aqui com Deus. Então, ele deu o dízimo para o sacerdócio de Melquisedeque, fazendo o que Abraão fez, seguindo o testemunho de Abraão. Porque aqui dá para entender claramente, não está fora da lógica bíblica, que Jacó lhe deu o dízimo para o sacerdócio de Melquisedeque, que estava em vigência naquela época em Jerusalém, que ele estava ali cumprindo o ofício como sacerdote diante de Deus. Olha a Bíblia, abre a palavra de Deus em Levítico, no capítulo 27, o versículo 32. Levítico 27, o versículo 32. Olha o que vai dizer. Aqui vai dizer claramente o seguinte: que os dízimos, olha aqui, igreja, agora analisa aqui, presta atenção que você vai entender. Aqui nessa passagem, está falando o quê? Que os dízimos se tornou um mandamento. Agora presta atenção. O sacerdote Melquisedeque estava em vigência, sim ou não? Só que sabe o que Deus fez? Deus chamou Moisés. E Deus falou assim: Moisés, agora o sacerdócio vai ser mudado. Agora vai ter o sacerdócio de Arão. O sacerdócio de Arão. Arão que vai administrar e a tribo de Levi que vai trabalhar no meu templo. Eu vou ter um templo, um tabernáculo, até então não tinha um templo, mas era o tabernáculo. Vai ter a arca da aliança, vai ter o local de sacrifício. Então Arão e a tribo levítica vai trabalhar no templo, administrar na minha obra. E o que ele vai falar? E todo o povo de Israel vai trazer dízimos para a manutenção do tabernáculo e para cuidar dos levitas. Vamos ler os versículos e eu vou estar explicando melhor. Aqui, Levítico capítulo 27, versículo 30. Também todas as dízimas do campo, de semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. E no tocante a todas as dízimas de vacas, ovelhas e tudo quanto passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não esquadrinhará entre o bom e o mal, nem o tocará, mas se alguma maneira o trocar, o tal e o trocado serão santos, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Olha aqui, igreja, se tornou um mandamento. Sabe por que se tornou um mandamento? Porque os dízimos eram para os levitas. Abre a palavra de Deus em Números capítulo 18, versículo 31. Números capítulo 18, o versículo 21. E eis que os filhos de Levi têm dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério que exercem, o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não leve sobre si o pecado e morram. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será. E no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdareis,
Porque os dízimos dos filhos de Israel que oferece ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdareis. Então, igreja, aqui está dizendo o quê? Que Deus exigiu, se tornou lei. Olha, vocês têm que trazer o dízimo. Por quê? Esses dízimos da vaca, ovelha, os cereais, os frutos do campo, vai sustentar os sacerdotes, os levitas. É para vocês trazer. Hoje você vê muitos falando assim, irmão, naquela época era vacas, ovelhas, cereais, não era dinheiro. Espero que para frente eu vou explicar para os irmãos a questão do dinheiro, que eles falam que na época não tem nada a ver com dinheiro. Porque vocês vão deparar hoje com celular na mão, você vai deparar com muita coisa hoje. Então, ele está dizendo o quê? É para os levitas. Por quê? Para sustentar os levitas. Se vocês não trazerem o dízimo, como que vai sustentar os levitas? Eles vão passar fome. Eles não têm... O povo, os levitas, irmãos, eles moravam em Israel no meio dos seus irmãos. Eles não tinham herança. Eles não tinham campo para eles plantar, para eles comer, para eles viver. Eles não tinham como se sustentar, comprar roupa, calçado, comida para eles. Porque eles iam dedicar no serviço no tabernáculo. Eles iam administrar para Deus. Então... ele está dizendo que o dízimo é para sustentar os levitas, os sacerdotes, aqueles que trabalham no templo. E também, meus irmãos, por isso que a Bíblia vai falar, em Malaquias, no capítulo 3, o versículo 7, é um versículo que todos nós conhecemos. Malaquias capítulo 3, versículo 7, olha o que diz aqui, ó. E desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornar-vos para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma benção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Agora presta atenção aqui, igreja. Esse versículo está dizendo o quê? Deus está repreendendo o povo de Israel. Está falando, olha, os levitas estão passando fome. É por isso que eu estou mandando os gafanhotos nos campos para comer o fruto de vocês, porque vocês estão deixando os levitas passar fome. Trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, aí fazei prova de mim, e vocês vão ver que eu vou abençoar vocês. Eu vou abrir as portas, eu vou prosperar vocês, os gafanhotos eu não vou permitir que eles venham e consumam o fruto da terra, porque você está me roubando nos dízimos, nas ofertas. Por que Deus está falando isso? Eu exigi vocês, porque se você está deixando eles passar fome, você está pecando contra mim. Então você está me roubando os dízimos nas ofertas. Observa claramente, eu não vou estar lendo mais textos aqui para nós ganhar tempo. Mas aí é por isso que ele está dizendo, é para vocês trazer o dízimo. Perceba que o que estava em vigência não era o sacerdócio de Melquisedeque mais. Era o sacerdócio levítico, da tribo de Levi, onde Deus escolheu Arão e escolheu também ali os sacerdotes para eles oferecer sacrifício, para que Deus perdoasse o pecado do povo e para que sustentasse aqueles que trabalhavam ali no tabernáculo. E a Bíblia vai dizer que tinha outro dízimo, não era só esse dízimo no qual o povo de Israel dava para a tribo levítica, para sustentar eles, não. Olha em Números capítulo 18 mesmo, a qual nós lemos, em Números no capítulo 18 ainda, e no versículo de número 26, também farás aos levitas e dir-lhe-ás, quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado em vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Ou seja, igreja, quando os levitas recebiam o dízimo, Deus exigiu que eles tirassem 10% daquele dízimo que eles receberam, para que eles dessem como oferta ao Senhor, para ali sustentar os sacerdotes ali, e como oferta ao Senhor. Então tinha o dízimo, o povo de Israel dava aos levitas, e os levitas tinham que tirar 10% do dízimo que eles receberam do povo de Israel, para uma oferta alçada ao Senhor. E também, igreja, eu não vou estar lendo aqui para ganhar tempo, mas em Deuteronômio, no capítulo 12, o versículo 17 ao 19, tinha outro dízimo. Que dízimo era esse? Era o dízimo das festas cerimoniais. Ou seja, em Israel, igreja, tinha 7 festas anuais. Nessas 7 festas anuais, o que eles faziam? Era uma lei que eles tiravam aquele dízimo para manutenção daquelas festas anuais.
como recurso financeiro para que eles ali participassem daquela festa. Então eles tiravam aqueles 10%, aquele povo, quando eles iam festejar uma dessas 7 festas, eles tiravam aquele dízimo para sustentar eles. Eles levavam cereais, ali levavam carne para eles participar. É o mesmo que nós criar alguma festa em algum lugar e cada um levar alguma coisa. Era assim, só que eles tiravam 10%, para eles estar ali participando daquela festa, ou para fazer a manutenção daquela festa. E também, abre a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 14, o versículo 22. Olha o que diz aqui. Tinha outro dízimo. Que dízimo era esse? Era o dízimo trienal ou dízimo da caridade. Deuteronômio capítulo 14, o versículo de número 28. Ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua novidade no mesmo ano e os recolherás nas tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro e o órfão e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeres. Esse dízimo, igreja, olha para você ver, com o dízimo dos levitas, o dízimo dos levitas, o dízimo dos dízimos, o dízimo das festas, o dízimo trienal ou da caridade. Cada 3 anos eles tiravam os dízimos para dar, sabe para quem? Para os órfãos, para as viúvas e para os estrangeiros. E também para os levitas, porque eles não tinham herança em Israel. Cada 3 anos eles faziam isso. Para quê? Para que Deus abençoasse eles. Era uma forma de Deus abençoar aqueles que estavam passando necessidade, que não tinham herança. E a forma de Deus também abençoar os levitas, abençoar Israel, por causa que eles estavam fazendo o quê? Caridade. Se você ler no Novo Testamento, você vai ver a Bíblia, o Paulo dando ênfase sobre isso, porque Deus agrada quando você ajuda os necessitados. Então você percebe aqui, igreja, você percebe claramente aqui que o que estava em vigência era o sacerdócio de Arão, sim ou não? Era de Arão, estava em vigência. O povo de Israel tinha que dar o dízimo para sustentar eles. Só que a Bíblia vai falar, irmãos, o quê? A Bíblia vai falar, vamos abrir agora, os irmãos podem abrir lá em Hebreus, no capítulo 7. Hebreus, no capítulo 7. Hebreus, capítulo 7. A Bíblia vai falar, eu vou ler aqui em Salmos 10, o versículo 4, mas pode abrir em Hebreus, capítulo 7. Salmos 110, versículo 4, eu vou estar lendo. Olha o que diz aqui, ó, a igreja. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Sabe o que a Bíblia fala? Que Jesus ia vir, ele não era segundo o sacerdócio de Arão. Ele ia vir segundo o sacerdócio de Melquisedeque. Quer dizer então o que, igreja? Que o sacerdócio ia ser mudado novamente. Salmos 110, versículo 4. O Senhor jurou, tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7, abre aí, os irmãos vão entender. Olha o versículo aqui, igreja, eu vou explicar aqui agora, mas olha esse versículo aqui. O versículo 20. O versículo 20 do capítulo 6. É um versículo anterior ao capítulo 7. Não precisa nem mudar de folha aí, a não ser que é necessário mudar de folha. O versículo 20 do capítulo 6 de Hebreus. É um versículo anterior ao capítulo 7 aí. Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quando Jesus veio, igreja, presta atenção aqui, mudou o sacerdócio. Não é o sacerdócio de Arão que passou a estar em vigência, mudou. Sabe qual sacerdócio passou a valer? O sacerdócio que estava valendo na época de Abraão. O sacerdócio de Melquisedeque. Quem deu dízimo para Melquisedeque? Abraão e Jacó. Pelo menos é os que a Bíblia fala. E a Bíblia fala que quando Jesus veio, Jesus é sacerdote segundo a ordem de quem? De Melquisedeque, igreja. O que está valendo agora é o ministério sacerdotal de Melquisedeque, não é de Moisés mais, ou de Arão mais, no qual Deus tinha estabelecido. Mudou, porque quando Jesus veio, meus irmãos, mudou a lei. Não em questão a lei moral, igual muitos falam aí. Ah, a lei moral foi abolida, então vamos viver no pecado aí e vamos todo mundo para o céu. Não é isso não, a lei foi mudada. Que lei? A lei cerimonial, a lei sacerdotal, cerimonial, as leis civis também as leis
civis foi mudada, mas a lei moral, se Jesus nos resume nas leis ali, você vai perceber ele falando que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, o nosso próximo como a si mesmo. E Jesus nunca vai falar que a lei moral de Deus foi abolida. Quem fala que a lei moral de Deus foi abolida, igreja, é pessoas que querem viver no pecado e ainda querem entrar no céu. Então aqui está dizendo o quê? Que o sacerdote Melquisedeque, o escritor aos Hebreus, ele está defendendo o quê? Que o sacerdote Melquisedeque, ele é superior ao sacerdócio de Arão. O sacerdote Melquisedeque era superior ao sacerdote de Arão. É isso que aqui ele quer defender. Então ele está dizendo o quê? Aqui, ó. Porque esse Melquisedeque era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdócio para sempre. O que ele está dizendo aqui, igreja? O sacerdócio de Melquisedeque, ele é superior ao sacerdócio de Arão, sabe por quê? Porque o sacerdócio de Arão, ele não permaneceu, ele não é eterno, mas o sacerdócio de Melquisedeque é eterno. Ele quer dizer, meus irmãos, que o sacerdócio de Jesus, ele é eterno, igreja. E nós estamos vivendo na vigência do sacerdócio de Melquisedeque. Que Jesus, ele é o nosso sacerdote, nosso advogado, como diz a Bíblia. Ele que intercede por nós, roga por nós. É ele que é o sacrifício vivo. A Bíblia fala, João Batista olhou e falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus, ele é o sacrifício, como diz a Bíblia. Aí vai dizer assim, ó: considerai, pois quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo de tudo. Ele está falando assim, olha, considera o tanto que o sacerdote de Melquisedeque, ele é tão superior ao sacerdócio levítico, que até Abraão deu o dízimo de tudo. Agora vamos seguir, o versículo 5. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenha descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou os que tinham promessa. Olha que para você ver, está falando, olha, sabe Melquisedeque? Ele não tem, a linhagem dele não está contada com a tribo levítica. E Abraão deu o dízimo para ele e ele abençoou Abraão. Olha aqui, o menor é abençoado pelo maior. Porque ele está dizendo o quê? Que o sacerdócio de Jesus é maior do que o sacerdócio levítico. O maior abençoando o menor. Melquisedeque abençoando o menor, que era Abraão. Aqui certamente toma dízimo homens que morrem. Presta atenção aqui, igreja, versículo 8. Aqui certamente toma dízimo homens que morrem. Aqui certamente toma dízimo homens que morrem. Sabe de quem que ele está falando? Quem que toma dízimo homens que morrem? Ele está falando o quê? Que os sacerdotes eram carne. Ele ia terminar, ele ia acabar, ele não era eterno. Então ele está dizendo, toma dízimo, aqui toma dízimo homens que morrem. Ele está se referindo, igreja, ao templo, aos sacerdotes. Aqui certamente toma dízimo homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Presta atenção, igreja. Ali, ele está se referindo a Abraão. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Olha aqui, igreja. Ele está falando o quê? Que o sacerdote de Melquisedeque está vivo. Continua vivo. Ele está falando, irmãos, que através de Jesus, esse sacerdócio, ele está vivo, é eterno. Ele não terminou, ele não acabou. Olha aqui o que ele está dizendo. Abraão deu dízimo para aquele sacerdócio que continua vivo, que está vivo, que está em vigência. Olha o que ele está dizendo aqui, igreja. Certamente toma dízimo homens que morrem ali, porém aquele de quem se testifica que vive. Quem que nós testificamos que vive, igreja? Jesus, que ressuscitou dos mortos. Aquele que está vivo, aquele que vai reinar para todo sempre, que o seu sacerdócio não terá fim, mas será eternamente, como diz a Bíblia. O seu sacerdócio é eterno. O versículo 9: e para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi que recebe dízimos, pagou dízimo. Presta atenção nesse versículo aqui, igreja. Versículo 9: e para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi que recebe dízimo, pagou dízimo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Na época de Abraão, os levitas não tinham nascido ainda, não tinha vindo da tribo levítica. Mas sabe o que o escritor, os hebreus, está falando? Por meio de Abraão, até os levitas pagou dízimo. Igreja, olha esse detalhe aqui. Os levitas recebiam dízimo. Ele está dizendo assim, ó, por meio de Abraão, os levitas pagou o dízimo.
Meus irmãos, até os levitas pagou dízimo, não foi só Abraão. Como que eles pagou? Olha o versículo 10. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Sabe o que ele está dizendo? Os levitas não tinham nascido ainda, mas por meio de Abraão, até os levitas pagou os dízimos. Olha o que ele está defendendo aqui. Essa palavra pagou, ela quer dizer o quê? Cobrar ou receber a 10ª parte. Pagar o dízimo. Sabe o que eu entendo com isso aqui, igreja? Sabe o que muitos falam? Abraão, ele estava dando, ele não foi obrigado. Então, o que esse texto está falando aqui, então? De Hebreus. Se os levitas pagou o dízimo por meio de Abraão, Abraão estava dando ou estava pagando? Só é questão de lógica, só você ler a Bíblia, é simples. E sabe o que os muitos vai falar? Não é isso que quer dizer não, irmão. Quer dizer outra coisa. Os falsos profetas é desse jeito hoje. Eles falsificam a palavra de Deus para dizer o que ela está falando. Não é aquilo que quer dizer, é outra coisa. E eu estou lendo o contexto para a igreja entender. E aqui certamente diz homens que morrem, mas ali, porém, aquele que se testifica que vive. Olha aqui. Porque ele ainda estava nos ombros de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Agora presta atenção aqui, igreja. Sabe o que ele está falando aqui? O sacerdócio de Jesus continua vivo. Não foi? Ele está dizendo o quê? Agora, aqueles que estão em Cristo, eles não vão dar dízimo para o sacerdote levítico lá em Israel, não. Os dízimos agora vai ser, sabe para quê? Para a manutenção da obra de Deus, para ajudar os domésticos da fé, para a manutenção da obra de Deus, sustentar aqueles que levam a palavra, os missionários, no caso, que levam a palavra, que não tem o seu sustento, que vai para outro lugar, é para sustento daqueles que trabalham na obra de Deus. Agora, você vai fazer o quê? É o que a Bíblia fala. Sabe o que muitos falam? Eu vou sustentar pastor? Eu vou sustentar pastor? Eu vou sustentar pastor não. Pastor está enriquecendo, ganhando dinheiro. Vai contra a palavra de Deus, é a Bíblia que está falando. 1 Coríntios 9:13. Olha o que diz aqui. Não sabeis vós que os que administram do que é sagrado comem do que é do templo? O que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor, os que anunciam o evangelho, que viva do evangelho. Sabe essa passagem aqui, igreja? Paulo, ele está defendendo o que aqui? Ele está defendendo o seu direito de receber dízimo da igreja, do capítulo 9 de 1 Coríntios. E sabe por que o apóstolo Paulo ele está falando aqui que ele não quis receber dízimo da igreja? Porque ele era um missionário e precisa ser sustentado. Sabe por que ele não quis receber? Porque naquela época tinha muitos falsos apóstolos que estavam lucrando com os dízimos das pessoas na época e estava sendo um impedimento para o evangelho. Aí Paulo vai, se você ler do capítulo 9 a seguir, eu não vou ler por causa do horário, mas você vai ler, você vai perceber. E ele vai falar claramente, olha, nós não tem direito não? Quando a Bíblia fala para você não ligar a boca do boi que debulha, porque digno é o obreiro do seu salário. Ele estava pensando nos bois ou em nós? Ele está dizendo o que? Eu não recebi dinheiro dos coríntios para não pôr impedimento ao evangelho, porque tinha muitos lucrando com o evangelho. É o que você vê hoje. É o que você vê hoje, muitos lucrando, recebendo 20, 30 mil reais, está enriquecendo usando o dinheiro da igreja, aí está escandalizando as pessoas. Paulo deixou de receber o dízimo por causa dos escândalos. Aí ele vai falar o que aqui? Ele está defendendo o seu direito, mas ele deixou de receber por causa disso. Olha o versículo que nós lemos, ó. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? Sabe o que ele está dizendo? Olha, vocês não vê os sacerdotes, os levitas? Eles não administram o que é sagrado e eles não comem o que é do templo? Eles não estão comendo? E o que, aqui ó, e o que de contínuo estão junto ao altar não participa do altar? Ele está dizendo, olha, o sacerdote que oferece sacrifícios, eles não estão recebendo o dízimo dele, eles não estão comendo, eles não estão sendo sustentados. Ele está dando um exemplo, igreja, do templo, dos levitas, do sacerdote. Olha para você ver, ele está olhando o sacerdote levítico e dando um exemplo para que eles entendessem o que ele estava falando. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que viva do evangelho. Olha aqui, igreja. O dízimo realmente é para aqueles que trabalham somente para Deus, eles podem receber salário da igreja, ser sustentado. Aí muitos falam assim, irmão, na época do Velho Testamento era colheita, era vaca, não era dinheiro. A questão, igreja, não é questão que é dinheiro ou não. Se você ler, você vai perceber que é o sustento. Vamos supor que hoje não tivesse dinheiro, fosse só alimento. Aqueles que trabalhavam na obra de Deus, você teria que levar para ele comida,
arroz, feijão, colheita, para sustentar aquele que trabalha na obra de Deus. Assim que Paulo está falando aqui. Não é questão de dinheiro, que era dinheiro, ou porque era colheita, era vaca, boi, não. Era para sustentar. E sabe o que Paulo está falando? Eles não tinham sustento? Pois é, aqueles que trabalham para o Senhor, eles têm que ter o seu sustento também. E hoje, igreja, é dinheiro. E vai chegar um tempo que não vai ser dinheiro mais. A tecnologia vai avançando e vai mudando. Naquela época não tinha, existia dinheiro também, mas eles usavam mais colheita, fazia troca. Então não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com sustento. É isso que Paulo está falando. Aqueles que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. É isso que ele está defendendo aqui. Abra a palavra de Deus em 2 Coríntios, no capítulo 11, o versículo 8. 2 Coríntios 11, 8. Olha o que diz aqui, ó. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco ainda e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Sabe o que Paulo está falando para os coríntios na sua segunda carta? Ele está falando assim, olha, outras igrejas estavam me sustentando quando eu não estava cobrando dízimo de vocês. Outras igrejas estavam me sustentando. Outras igrejas despojei eu para vos servir. Olha, eu só estava servindo vocês porque eu estava recebendo sustento de outras igrejas. Como igreja? Através dos dízimos. Através dos dízimos. Recebendo delas salário. Irmãos, o que é salário? Salário é oferta ou é uma quantia estipulada que você recebe todo mês? Paulo está falando, olha, eu recebi o meu salário. Era uma quantia certa, nem mais e nem menos. E como que ele era sustentado? Através dos dízimos. Se não tem dízimo e oferta, como que vai sustentar a obra de Deus? Água, energia, aluguel, ou os domésticos da fé, aqueles que estão precisando de uma cesta básica, precisando de alguma coisa. Como? Através de dízimos. Olha o que diz aí 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 e 18. 1 Timóteo 5, 17 e 18. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro de seu salário. O que Paulo está dizendo a Timóteo? Sabe aqueles que trabalham na obra de Deus? Eles é digno do seu salário. Em lugar nenhum, igreja, você vai ver a Bíblia contra o dízimo. Nem Jesus contra o dízimo. Só que mudou o sacerdócio. Aí muitos acham assim, não, se o sacerdócio de Moisés acabou, então ninguém precisa dar dízimo. Só que eles esquecem que estabeleceu-se novamente o sacerdócio de Melquisedeque. Olha o que diz em Lucas, no capítulo 10, o versículo 7. Lucas 10, 7. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Agora presta atenção aqui, igreja. Sabe o que Jesus está falando aqui? Jesus é o ensinamento de Jesus. Ele está falando o que para os discípulos? Se vocês entrarem numa casa e eles derem de comer, vocês comem e bebem do que eles colocar à mesa para vocês, porque vocês é digno do salário. Aí ele vai falar, sabe o que? Não andeis de casa em casa. Olha aqui, igreja. Sabe o que Jesus está falando para eles? Não é para você sair comendo de casa em casa, não. Não é não. Sabe o que eles faziam? Os cristãos levavam o dízimo e as ofertas e deixavam no templo para sustentar aqueles que trabalhavam na obra de Deus. Lucas, no capítulo 20, versículo 19 e 25. E os principais dos sacerdotes e os levitas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles disseram essa parábola. E trazendo debaixo de olho, mandaram espias que se fingiam de justos para apanharem alguma palavra e o entregarem à jurisdição e o poder do governador. E perguntavam-lhe dizendo, mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. É nós lícito dar tributo a César ou não? E entendendo ele a sua astúcia, disseram-lhe, por que me tentais? Mostrai-me uma moeda, de quem tem a imagem e a inscrição. E respondendo eles, disseram, de César. Disse-lhe então, dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Igreja, sabe que eles tentando a Jesus e falou assim, vamos ver se ele é contra os dízimos, vamos ver se ele é contra dar tributo a César, hoje é IPTU, né? Ou seja, aí Jesus vai falar o quê? Me mostra uma inscrição aí da moeda.
da vossa moeda, que era a moeda que eles usavam na época. Eles mostrou. Aí falou, que descrição que tem aí? Eles falaram de César. Aí Jesus falou para eles, vocês devem dar o tributo para César e dar o que é de Deus também. Jesus, ele trazendo a sua nova a mensagem do evangelho, ele poderia falar claramente, não precisa dar o dízimo não, viu? Não precisa não, porque agora a lei foi abolida, é o sacerdócio de Melquisedeque, vocês não precisam disso não. Mas Jesus foi contra a igreja, não, dá tributo a César, mas também dá o que é de Deus. É isso que Jesus está defendendo. O último versículo agora, só para nós finalizar. Mateus no capítulo 23, versículo 23. Mateus 23, 23. Olha o que diz aqui, igreja. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Olha aqui, igreja. Deveis fazer essas coisas e não omitir aquelas. O que Jesus está falando aqui? Olha, presta atenção, igreja. Jesus está falando assim, olha, o fariseu, os fariseus na época, ele está falando assim, olha, vocês dão o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, mas vocês desprezam o mais importante da lei. Desprezais o mais importante da lei. Olha o que ele vai dizer, ó, juízo, a misericórdia e a fé. Sabe o que ele está dizendo, igreja? Vocês dão o dízimo, mas vocês desprezam o juízo, a misericórdia e o quê? A fé. Sabe o que é essa fé aqui? A fé salvífica. Sabe o que ele está dizendo? Vocês devem dar o dízimo, mas vocês devem crer em mim. Vocês dão o dízimo, mas você está omitindo as demais coisas, o juízo, a misericórdia e a fé. Essa palavra omitir, ela quer dizer deixar de fazer, negligenciar. Essa palavra desprezar, ela quer dizer tratar com desprezo, não dar importância, não levar em conta. Então ele está dizendo aqui, ó, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Sabe o que está dizendo? Vocês devem dar o dízimo. Jesus não está proibindo. Jesus veio trazer uma nova mensagem, igreja. Ele poderia novamente falar assim, olha, não precisa. Mas ele falou, vocês devem dar o dízimo, mas vocês devem ter juízo, misericórdia. E outra coisa, vocês devem crer em mim. Porque vocês não creem em mim, vocês dão o dízimo, mas vocês negam a fé. Porque na lei está falando de mim. Está vendo o que Jesus está falando? Jesus está dizendo, olha, vocês dão o dízimo do endro, da hortelã, do cominho, mas vocês desprezam o juízo, a misericórdia e a mim. Ele está falando da fé salvífica. Ele está falando que, porque eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Jesus poderia falar assim, olha, vocês podem crer em mim, mas não precisa dar o dízimo não, tá? De maneira alguma, Jesus falou isso. Ele diz claramente, vocês devem crer em mim também. Vocês estão omitindo o mais importante da lei. O que é o mais importante da lei, igreja? A fé em Jesus. O juízo, a misericórdia e a fé. É a fé em Jesus mais importante. Tem gente que acha que o dízimo é o mais importante da lei. Não, igreja. E outra coisa, que não é a lei mosaica, não é a lei de Moisés. Ele não está falando, igreja. Jesus está dizendo claramente, assim como Paulo confirmou, assim como nós vimos na palavra, aqueles que trabalham para o Senhor, eles vivem do Evangelho. Agora, igreja, eu vou falar uma coisa aqui para a igreja aqui, ó. Olha Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 45. A igreja primitiva, agora eu vou fazer uma pergunta para a igreja, qual que você acha mais fácil? Dar o dízimo à oferta ou fazer o que a igreja primitiva fazia? Vou ler aqui, ó. E vendia suas propriedades e fazendas e repartia com todos, segundo cada um tinha necessidade. Olha o que a igreja primitiva fazia. Hoje, uma pessoa acha que é muito difícil dar o dízimo. Sabe o que a igreja primitiva fazia? Você tem 2 motos, você pegava uma moto e dava para quem estava precisando. Você tem 2 lotes, pegava aquele lote e dava para quem estava precisando. Eles vendiam suas propriedades e davam para cada um conforme tinha necessidade. Ninguém morava de aluguel, igreja. A igreja primitiva, eles tiravam o que eles tinham e davam para quem não tinha. Ah, eu tenho 2 casas, a pessoa dava a casa para quem não tinha. Hoje a pessoa aluga, é crente, ele faz alugar a casa. É a igreja. Tem roupa, tem sapato, tem 2 carros, 2 motos. E qual que é mais fácil? Fazer o que a igreja primitiva fazia ou dar o dízimo? Tá vendo, igreja? Eu vou falar uma realidade aqui, ensinando a igreja. Tem muitos, é porque não quer aceitar mesmo. A pessoa, ó, mão de vaca, mesquinha, ambicioso, mas não dá o dízimo. Ele não pensa na obra de Deus, ele não sabe. Para finalizar aqui, ele não sabe
que a igreja precisa de dinheiro para a manutenção dela. Agora eu dou razão para as pessoas criticar as igrejas de hoje. Eu dou razão para um pastor receber 15 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, andando no carro de luxo, tem uma casa boa, tem tudo hoje. A pessoa, meus irmãos, isso aí, meus irmãos, a Bíblia fala claramente sobre isso. Esses aí, meus irmãos, para mim, é muito difícil ser salvo, porque está usufruindo para o seu bel prazer. Eles estão enriquecendo com o dinheiro da igreja. O dinheiro da igreja não é para enriquecer, é para sustentar aqueles que trabalham na obra de Deus. Os pastores hoje, todos recebem hoje. Se você não sabe, a maioria dos pastores recebe dízimo hoje. A maioria. Isso não é errado, porque estão trabalhando para Deus, trabalhando para o Senhor. Então o dízimo, biblicamente, igreja, é bíblico o dízimo. Eu tive que concluir aqui, amém, irmãos? Glória a Deus, pode louvar a Deus com as palmas, aleluias.